Meu relato de parto, bora comigo acompanhar eu contando como que aconteceu o meu parto, gente. Talvez fique um pouquinho longo o vídeo, mas espero que vocês assistam tudo, como que foi uma loucura que foi o meu parto, mas foi muito abençoado, graças a Deus. Levi nasceu no sábado, mas eu vou contar desde a quarta-feira como que tudo aconteceu, para vocês entenderem melhor a loucura que foi. Na quarta-feira a gente foi para a cidade, resolver as coisas de adultos mesmo, fazer a compra do mês, porque sempre fim de mês é o dia da gente fazer compra e essas coisas assim, resolver as coisas que tem para resolver na cidade, porque eu moro no sítio, moro muito longe. Então não ficamos indo para a cidade o tempo todo. A gente sempre tira um dia específico, vamos para a cidade resolver tudo que tem para resolver. E naquele dia tinha muita coisa acumulada, muita coisa mesmo. E saímos cedo de casa, e tava chovendo ainda, fomos para a cidade e os horários eram meio que intercalados, sabe? Eu saía de um lugar, ia para outro, resolvia uma coisa, resolvia outra. E é dia de fazer compra. Eu ainda falei pro meu esposo, vou fazer uma compra grande, porque talvez não dê para mim vir. De toda maneira, não ia com o Levi pequeno para a cidade, porque ele nasceu dia 29, dia 8 era a data prevista para ele nascer. Então, de todo jeito, eu não iria para a cidade fazer compra no mês de dezembro. A gente fez a compra e chegamos em casa, já era 9 horas da noite. Eu tava moída de tanta canseira que eu tava, meus pés tava doendo de tanto que eu andei. Beleza, fui dormir, larguei as compras ali, porque eu não tinha condição de eu pegar e guardar a compra aquele horário ainda, né? Fui dormir, na quinta-feira já acordei espiritada, querendo arrumar tudo. As compras que eu fiz, as coisas que eu colocava na geladeira, eu tirava tudo da geladeira, limpava minha geladeira, coloquei tudo bonitinho, organizadinho. Vocês sabem que a geladeira às vezes fica tudo bagunçada, mas eu arrumei tudinho bonitinho. Armário eu limpei, eu coloquei tudo bonitinho lá dentro, limpinho. Já acordei espiritada pra fazer faxina e tirei as coisas do lugar, varri a casa, limpei. Só não joguei água assim, né? Porque a casa estava limpa. Mas eu já tinha feito a faxina. Só que limpei tudo, tudo mesmo. À tarde eu ia lá, limpei dentro de casa. Aí o barracão e a área eu ia lavar na sexta-feira. Porque era mais fácil, mas no final de semana, sempre na sexta-feira, geralmente eu gostava de lavar a área do barracão. Aproveitei que tinha um solzinho, que tá chovendo muito aqui, e fui varrer o terreiro, o quintal. Já tá meio espiritada de limpar tudo. Ranquei mato que tinha, arruma vaso, arruma isso, arruma aquilo, limpei tudinho o quintal. Todo o quintal. À noite, era bem de tardezinha já. Já tava escurecendo, eu vim pra dentro, entrei pro chuveiro. Fui tomar banho, dar banho no Gael. Eu de banho no Gael, coloquei pra fora pra ele vestir a roupa dele. Que ele já se enxuga sozinho, ele já veste a roupa dele sozinho. Então, eu coloquei pra fora pra mim terminar o meu banho. Foi do jeito que eu coloquei pra fora, que eu comecei a entrar debaixo do chuveiro, tomar banho, me deu uma dor na pelve e na perna. Gente, eu achei que eu ia ter que gritar socorro, meu esposo me socorrer, porque muito forte mesmo. Eu achei que talvez por ser o esforço de varrer o quintal, né? Nem passou muita coisa pela minha cabeça. Mas eu andava escorando as coisas. Aquela noite mesmo, foi assim, eu saí do banheiro, eu achei que ia passar a dor, mas não passou. Eu saí do banheiro escorando as coisas, segurando as coisas, não conseguia fazer movimentos bruscos, eu tinha que andar devagarzinho. Fui dormir daquele jeito. Só que na hora que eu ia virar na cama, aquilo me doía muito, gente, muito mesmo. Até acordei meia-noite e meia daí. Aí virei a cama, fui deitar de lado, porque eu conseguia só mais deitar de lado, era pro lado direito, que eu conseguia dormir melhor. Eu virava pro lado direito, parece que arrumava um aconchego ali que eu dormia muito bem. Fui virei na maior dificuldade do mundo, tanta dor que eu senti. E daí, do jeito que eu virei, eu senti uma coisa escorrendo na minha perna. Eu pensei assim, o que é isso? Será que tô fazendo xixi? Eu tô com tanta vontade de fazer xixi assim, que eu não tô nem sentindo, né? Eu levantei, fui pro banheiro. Já que eu cheguei no banheiro, escorreu mais um pouco. Aí que meio que caiu a ficha assim, sabe? A gente quer muito que chegue a hora do parto, mas quando chega a hora que você vê ali realmente que tá na hora ali, a bolsa rompeu, você fala assim, meu Deus, é agora. Agora que o negócio vai ficar feio. Aí eu mandei mensagem pra minha doula. Aí ela falou, na hora ela respondeu, era meia-noite e meia. Ela falou assim que a bolsinha realmente tinha rompido. E era pra ficar analisando, né, se ia sair muito líquido, pouco líquido, se o neném ia mexer muito ou não mexer. Eu não sabia se eu tremia, se eu ficava feliz.
Eu tava com medo até de desmaiar dentro do banheiro, meu esposo nem vê. Beleza. Fui, respirei fundo, aí eu fui lá pegar a fralda, porque ela falou assim, agora é a hora de você usar a fralda, porque vai ficar saindo esse líquido aí. Fui lá, peguei a fralda que tava na minha mala da maternidade, peguei a fralda na pontinha do dedo pra não acordar meu esposo, porque era 00:30, gente. Não tinha condição de eu acordar, e eu tinha acabado de romper a bolsa, eu ia voltar a dormir, né? Fui, peguei a fralda, do jeito que eu rasguei essa cola, ele já tava sentado na cama com os olhos desse tamanho pra mim. Aí eu falei pra ele, né? Ele já perdeu o sono na hora, né? E coloquei a fralda e sentei aqui. Aí começou as cólicazinhas chatas. Não era tão assim que, nossa, mas era bem chata. Ela pediu pra mim ver se o Levi tava mexendo. E o bonito do Levi não tava mexendo, gente. O Levi não mexeu. Do jeito, porque sempre eu acordava de madrugada e ia no banheiro, voltava pra cama, ele sempre dava as voltinhas dele ali, eu sentia ele. Mas ele não mexeu. Ela falou assim, ó, você tem que fazer alguma coisa pra ele mexer. Mandou ficar de cabeça pra baixo, no sofá, ajoelhada. Mandou eu tomar um banho, tomei um banho também, bem quentinho. Nossa, tava muito bom. Nada do Levi mexer. Eu já tava ficando preocupada com aquilo. Aí eu lembrei que quando ela fazia a ultrassom e colocava aquele gelzinho gelado, ele mexia. Eu falei assim, eu vou pegar uma pedra de gelo, vou passar na minha barriga pra ver se ele mexe. Fui no freezer, peguei uma pedra de gelo, passei na minha barriga. Ô, gente, na hora ele mexeu. Eu não sabia se eu ria ou o que eu fazia, não, mas foi uma cena, assim, muito engraçada pra mim. E ele mexeu, já me tranquilizou muito. Aí ela falou assim, ó, você vem pro hospital só quando sua contração tiver de 3 em 10 minutos. Beleza, né? Só que a gente fica tão apreensiva e preocupada também ao mesmo tempo. E 00:30, meu esposo levantou e foi pro curral, gente, tirar leite. Ele levantou e falou assim, eu vou pro curral tirar leite, porque a gente não sabe o que vai acontecer até amanhecer, então já vou tirar o leite e deixar pronto. Ele foi, pois ele foi, 00:30 pro curral, tirou o leite e veio embora. E toda hora com o telefone lá no curral, me mandando mensagem como é que eu tava, se eu tava bem, se o Levi tava mexendo, como que tava. Vocês acreditam nisso? É uma coisa que, uma cena inusitada, eu falo, que deveria ter sido filmada a hora e ele lá no curral. Mas ele foi, preocupado com o leite, por causa que se precisasse sair, pelo menos ele já tinha tirado o leite, né? Aí eram umas 5 horas mais ou menos, começou as cólicas bem chatas, bem chata, mas não era as cólicas ainda. Eu falei assim pro meu esposo também tava muito preocupado. Vamos pro hospital, vamos lá ver, fazer uma ultrassom pra ver como é que ele tá, como que tá o líquido e tal. A gente foi. Chegando lá, eu não tinha, era umas 7 horas mais ou menos, a Cris chegou. A Cris era foi minha enfermeira, tá me acompanhando até hoje ainda. Ela me acompanhou os 9 meses da gestação e até hoje ainda eu mando mensagem pra ela, ela me responde sobre todas as dúvidas. Ela tá sendo um anjo da minha vida. Aí ela chegou, era 7 horas, lá no hospital. Enquanto isso eu ficava andando pra lá e pra cá. O líquido saindo, gente, eu não perdi o líquido de uma vez, não. Eu perdi de pouco a pouco, foi saindo só os pouquinhos mesmo. Vinha um pouquinho, mais um pouquinho, então não perdi aquela bolsa estourou, que aquele tudo inundou, não. Foi só os pouquinhos mesmo, que eu fiquei de fralda ainda. Ela chegou, ela fez o toque, eu não tava dilatada ainda, e nós fez a ultrassom. Na ultrassom tava tudo bem, Levi tava bem pleno os batimentos, maravilhosamente bem. E líquido eu tinha pra dar, vender e distribuir, de tanto líquido que eu tinha ainda. Ela falou, se vocês quiserem ir pra casa, vocês vão. Mas como que eu vou pra casa? Como que eu ia vir pra casa? 40 quilômetros de estrada horrível, que eu fui pra cidade com a... Nossa, velho, não tava me aguentando, a estrada tá horrível. Aí, nesse meio tempo, entrou mais um anjo na minha vida, que foi a Adriana. Falou pra gente ficar lá, porque 4 horas eu tinha que voltar lá pra ver como que tava, né? Se eu não entrasse no trabalho de parto. E ela pediu pra gente ficar lá. A gente foi pra lá, almoçou, ela foi maravilhosamente ótima comigo. E eu só tenho a agradecer pela recepção, pelo cuidado que ela teve comigo. 4 horas, eu fui pra lá e fiquei deitada lá, mas sentindo aquelas contraçãozinhas chatas, que não dava pra dormir também, não. Você não era uma dor insuportável, mas se você deitasse quieto, você também não conseguia dormir. 4 horas a gente foi pro hospital de novo.
fez a ultrassom, até meu pai e minha mãe estavam na cidade, foi lá, viu? O Levi também fez a ultrassom. E tava bem pleno, bonitinho, com os batimentos maravilhosamente bem, e o líquido tava excelente. Aí ela falou assim, ó, provavelmente você vai entrar em trabalho de parto 2 horas da manhã. Eu achei aquilo ali incrível, ela falando aquilo ali, tá? Que é a hora que libera um hormônio lá que você vai entrar em trabalho de parto. Eu pensei assim, você pode estar de brincadeira, ela saber até a hora que eu vou entrar em trabalho de parto, né? Aí eu precisei tomar o soro com um antibiótico, porque eu já tinha 12 ou 14 horas a bolsa já tinha estourado, né? E a gente tem que tomar o antibiótico pra não, na hora que o neném nascer, não ter nenhum risco de infecção nem nada. Tomei os antibióticos e de lá fomos pra Adriana de novo. Ela falou, 8, 9 horas você vem. Me mandou tomar um monte de chá, que era gengibre, cravo, canela, alecrim. Pediu pra eu colocar chocolate no meio, né, pra ficar melhor pra tomar. Gente, que ele tava tão entojante, eu bebi aquilo, mas entojada. Que era pra ajudar no trabalho de parto. Aquilo, fomos pra Adriana, lá eu fiz, bebi, jantemos. Na hora da janta, as contrações estavam aumentando. Eu sentia mais assim que dava pra... Achei que eu não ia conseguir nem jantar, mas jantei. 8h30 nós fomos pro hospital de novo. Chegando lá, quem tava lá pra me aguardar e me acompanhar até a Cris chegar era a Keila. A Keila também me acompanhou durante o parto todinho. Uma ótima enfermeira, uma ótima doula também. Eu tenho que agradecer muito pela ajuda delas, que elas tiveram comigo e o cuidado também. Chegamos lá, ela mediu a pressão, olhou os batimentos, tava tudo normal, tudo ok. Fez um chá pra mim lá, com óleo de rícino também, pra mim tomar. E ficou lá me acompanhando, contava as contrações e tudo mais. Até 10 horas eu ainda conseguia ficar deitada nas contrações. Depois das 10, não dava mais. Quando vinha a contração, eu tinha que arrumar um lugar pra me escorar. Eu abaixava e escorava em algum lugar. Porque eu não conseguia, eu tinha que segurar em algum lugar, pegar em algum lugar, escorar em algum lugar pra passar as contrações. Ainda bem que eram rápidas, mas eram um pouco intensas. Moderadas, conseguia lidar bem com elas, falar assim, né? Aí eu comecei a andar no hospital. Acho que afundei quase aquele hospital inteiro, de tanto andar. Não tinha ninguém no hospital, só tava eu, o meu esposo e a enfermeira e o menino que tava de plantão no hospital. Mas ninguém naquele hospital, não tinha nem paciente nem nada, tava vazio. Eu subi a escada umas 300 vezes, desci aquela escada que tem lá. Andei aquele hospital inteiro, do corredor. E na hora da contração eu tinha que escolher algum lugar. Porque não conseguia ficar não conseguia ficar sentada e nem deitada. Na hora que dava aquela pica de vinha a contração, eu tinha que escolher algum lugar, segurar em algum lugar pra passar. Mas era rapidinho, passava. E o intervalo era mais longo. Só sei que eu andei muito. Aí fui pra sala de novo, fiquei lá um pouco. A Keila começou a contar as contrações no telefone, quantas que tava vindo, né? E eu já não tinha nem noção mais, eu só andava. Era 2 horas, a Cris chegou no hospital. A enfermeira, que tava me acompanhando a gestação inteira, né? E ela é uma ótima profissional. Até hoje ainda, qualquer coisinha eu mando mensagem pra ela, ela me responde e tira minhas dúvidas ainda. Ela chegou no hospital e fez o toque pra ver. Era 2 horas, eu tava com 4h30. Aí nós fomos pro chuveiro. Aquele chuveiro, gente, aquele chuveiro foi de matar. Mas o chuveiro, ou ele defraga as contrações, o parto, ou ele vai ajudar a acalmar, né? O meu deflagrou mesmo, filha. Depois que eu entrei naquele chuveiro, o negócio desandou. Aquela água quente, o circo pegou fogo. Eu fiquei no chuveiro já bem mais de 1 hora. Mais de hora eu fiquei naquele chuveiro e saí do chuveiro, já não tava aguentando. Gente, é muita... Você não sabe se você segura em alguma coisa, se você não... Ai, gente, é muito forte mesmo. Saí do chuveiro e fui pra sala. Eu abaixava, eu sentava, eu cocava, eu segurava. Eu só queria que meu esposo estivesse comigo. Ali, na hora que vinha a contração, foi intenso mesmo. Intenso, gente, intenso mesmo. Na hora que vinha a contração, eu só queria que meu esposo me abraçasse ali e segurasse em mim, e eu tinha que apertar ele. Mas ali era uma fonte de apoio que eu tinha, era o meu esposo comigo ali. E parece que me dava força pra aguentar as dores. E ele ficou o tempo todo do meu lado. Meu esposo é maravilhoso comigo.
todo o tempo que ele ficou com o meu lado foi essencial pra mim. Eu senti muita dor porque meu parto evoluiu muito rápido. Das 2 até o Levi nasceu 5h48. Foi 2, 3 horas, 3 horas, 4 horas de trabalho de parto. Intensa mesmo, muito intensa. 4 horas, 4 e pouco, a Adriana chegou lá também para fazer as fotos do parto, que eu pedi para ela que se ela poderia fazer, né? Mesmo sendo de madrugada, ela foi. Se dispôs aí, eu tenho que agradecer muito ela por isso. Eu acho que ela nem dormiu aquela noite, também estava mais ansiosa do que eu. Eu também não enxergava ninguém ali dentro daquela sala de parto. Eu só queria mesmo ver o Levi ali comigo. E foi muito intenso, gente. O parto em si foi intenso, foi doloroso, foi muita dor, porque foi muito rápido. Meu parto evoluiu muito rápido, deflagrou rápido demais. Mesmo eu ficando o dia todo com contraçãozinhas chatas, umas cólicazinhas, ele deflagrou e já evoluiu, porque meia-noite, 2 horas eu tava com 4 centímetros dilatada, e 4 horas, acho que era antes das 4 mais ou menos, antes das 4, ou era 4 horas, eu tava com 7 centímetros de dilatação. Quando ela, 2 horas, ela falou que eu já tinha sentido dor e tava só com 4,5, eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de parir? Porque a dilatação é tão pouca ainda, será que eu vou conseguir chegar nos 10 centímetros pra conseguir ver o Levi? E eu fiquei um pouco meio que preocupado com aquilo ali. Aí 4 e pouco, 4 horas, eu não lembro a hora, mas era por isso essa base aí. Ela fez de novo o toque, tava 7 centímetros, e de lá pra lá eu já não fez mais, então só foi a 5h48, o Levi nasceu, com a graça de Deus. É muita dor, gente, na hora da expulsão, isso não tem. Mas o que me ajudou muito, que a Cris me falou e me ajudou muito, foi a respiração. E realmente, gente, você respirar, concentrar na sua respiração é de fato o que evolui na hora da expulsão. Porque se você não respirar, parece que o negócio não flui, mas você respira com calma e aquilo ali foi fluindo. E o Levi nasceu, 5h48 da manhã, com 52 centímetros e 3,985 kg. Graças a Deus deu tudo certo. Foi um parto maravilhoso, uma experiência surreal, porque eu nunca imaginei em ter um parto normal. No Gael eu não tive a experiência nem de sentir as dores, porque ele foi tirado antes de eu sentir a dor do parto. E eu fiz a cesárea. E do Levi eu nunca imaginei assim, foi uma coisa assim que foi fluindo. Deus falou assim, você pode ter normal, então tenha normal. Porque quando eu engravidei do Levi, eu realmente pus na minha cabeça assim que eu ia fazer acompanhamento com a Cris pra mim tentar um parto normal. Muitas pessoas me criticaram que eu não ia dar conta de ter o parto normal, mas na minha cabeça eu pensava assim, meu Deus, se você colocou na minha cabeça que eu posso ter um parto normal, e eu nunca tive essa paranoia de tem que ter um parto normal mesmo, foi fluido, assim, naturalmente, porque não consegui um parto normal, né? E graças a Deus a Cris me acompanhou a gestação inteira, foi intenso, passei alguns maus bocados no começo da gestação, mas algumas preocupações, só que deu tudo certo, Levi nasceu saudável, muito lindo, perfeito pra mim. Então, eu tenho as duas experiências agora, posso dizer com excelência como que é parto cesárea e como que é um parto normal, porque eu já sentia os dois, falo assim, nenhum desfaz do outro, porque as duas experiências são surreais, porque você, querendo ou não, você vai ter o seu bebê ali. Então, todas as duas foi linda, mas o parto normal me deixou bem, assim, refletindo do que uma mulher é capaz de fazer. E mesmo você sentindo tanta dor ali na hora, depois que ele nasce, você parece que não sentiu nada, você não passou por nada. Ali, uma coisa que sai assim de você e vai embora. Aquelas dores todas é só na hora ali, depois pronto, passou, já foi. O Levi nasceu 5h48, eu levantei logo, fui pro banho, tomei meu banho, troquei, fiquei praticamente banho tomado, bonitinha, tomei meu café. Logo eles trouxeram café pra mim, tomei meu café, 9 e pouco, 10 horas, o Gael chegou lá pra ver o irmão dele, meu pai e minha mãe. Então, parecia que eu não tinha
feito nada, porque na cesárea você não pode nem levantar, não pode comer, não pode olhar mal, nem falar você pode. Então, no parto normal foi uma experiência surreal pra mim, de bom, que eu vou levar pra vida inteira. E eu acho que foi a experiência mais linda que eu já senti na minha vida. O Levi nasceu na parte da manhã, à tarde eu já vim embora pra minha casa. Então eu fiquei só poucas horas no hospital. Eu vim embora à tarde pra minha casinha linda, maravilhosa. Tô até hoje aqui, tranquila, em paz, passando meu resguardo em casa. Hoje a minha mãe ficou aqui comigo durante 20 dias. Hoje eu tô em casa, sozinha. Minha mãe já foi pra casa dela, que ela tem as coisas dela pra ela fazer também. E eu consigo fazer as minhas coisinhas aos poucos, não exagero nas coisas que eu tenho pra fazer, mas aos poucos eu consigo cuidar dos meus filhos e consigo também fazer as minhas coisinhas, uma ou outra aqui dentro de casa. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo ter dado certo, pelas coisas ter fluído, por eu ter conseguido. Eu saí do hospital, sim, realizada, porque eu consegui. O meu objetivo era ter o parto normal e eu consegui sair realizada de lá. Quero agradecer todos os profissionais que esteve comigo na hora e me ajudaram muito, me deram força, me incentivaram. A Cris foi uma excelente enfermeira durante a gestação inteira, ela me explicando, falando sobre tudo. A Keila foi uma ótima, me acompanhou, Nossa, velho, foi muito bom. A Adriana nem vou falar nada, né? Porque além de eu almoçar e jantar na casa dela, ela ainda foi lá 4 horas da manhã fazer as fotos do parto. Eu quero agradecer todo mundo que esteve comigo, me apoiou. Meu esposo me apoiou maravilhosamente desde o começo. Ele nunca duvidou que eu ia conseguir. Desde o começo ele me apoiou. E eu agradeço muito, muito a ele por ter me apoiado. Acho que é o principal apoio que a gente tem é do esposo da gente. E é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Foi um parto normal como todos os outros, mas para cada pessoa é uma experiência diferente. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Mesmo sentindo o que eu senti, para mim foi maravilhoso. Foi uma experiência surreal de bom. Não esquece de curtir, comentar esse vídeo, compartilha. Deixa seus comentários aqui, qual foi a experiência de vocês em parto, se foi cesárea, se foi normal. E fica com Deus, até o próximo. Tchauzinho.